Olá, eu sou o professor de Física, Raine Carvalho, e nós iremos aprender agora um pouco sobre introdução a vetores, tá bom? Vamos aprender um pouquinho sobre vetores. Bom, nas grandezas a gente tem dois tipos de grandeza, tá? Temos as grandezas escalares, que elas são definidas apenas por módulo, por exemplo, tempo, massa, tá? Esse tipo de grandeza, ela é escalar, porque a gente define só pelo módulo, ou seja, só por um valor, tá bom? Tipo, alguém vai lá e mede a sua massa na balança, pronto, é a sua massa, tá? Alguém vai lá e mede um tempo, deu lá 10 segundos e pronto. Temos um outro tipo de grandeza, que é grandezas vetoriais. Essas grandezas vetoriais, elas são definidas pelo módulo, né, o seu valor, a direção e um sentido. Por exemplo, velocidade. Uma determinada pessoa vai em uma certa velocidade nesse sentido, nessa direção. Entendeu? Então isso é uma grandeza vetorial. Uma força é aplicada sobre aqui, ó, do meu dedo sobre a minha mão. Ela tem um valor, né, um módulo, tem uma direção e tem um sentido, tá? Então, força, velocidade, aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, tá bom? Aqui, ó, vetor. A gente tem aqui um exemplozinho do vetor, tá? Ele possui o módulo é o seu valor, tá bom? Então, o que ele possui mais? Ó? Um sentido e a direção. O que vem a ser essa direção? A direção é a linha onde ele está direcionado, tá? Direção é aqui, ó. Tá nessa direção. Se essa barrinha aqui tivesse nessa direção assim, ó, essa daqui seria a direção dele. Mas ela tá aqui, né? Então, nessa direção. Mas, vê que tem uma setinha aí, ó, pra cá, né? Pra cá, tá? Tem uma setinhazinha aqui, ó, pra cá. Então, esse aqui, essa setinha, ela define o sentido, tá bom? O sentido em que esse vetor ele está direcionado, tá? Aqui a gente tem a direção e nessa setinha aqui a gente tem o sentido, tá bom? Bom, mas nem sempre esses vetores eles vêm paralelo ao eixo x ou a um eixo y, tá bom? Ele pode vir dessa maneira, tá? Onde ele está formando um ângulo com o eixo x e o eixo y. Quando isso acontece, aí eu tenho que iniciar a decomposição de vetores, tá bom? Na decomposição de vetores, eu vou usar um pouco aqui de matemática já. Ó. Eu tenho seno do cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu trago aqui, ó, o meu VY, eu posso colocar ele nessa posição e aí ele se transforma em um cateto oposto, tá? Vou fazer aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Vamos transmitir aqui o VY para cá, ó. Então, vamos chamar ele aqui de VY. VY. Tá bom? Então, ó, quando a gente observa aqui, ó, o seno do ângulo, o ângulo é esse aqui, ó, que o ângulo está formando aqui em relação ao eixo x, chamamos de alfa. O seno desse ângulo, ele é igual ao cateto oposto, o oposto, né, VY, tá? Dividido pela hipotenusa, que é a velocidade. Tá? Vamos usar aqui a letra V, vamos dizer que é a velocidade. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Caso eu queira encontrar o valor de Vx,
isolo o Vx, né? O V que está dividindo, vem para o outro lado da igualdade multiplicando. Mesma coisa aqui, caso eu queira encontrar o Vy, né? O meu V que está dividindo vem multiplicando. Fica Vy igual a o V vezes o seno de alfa, tá? Que é o seno do ângulo. Adição de vetores. O que a gente tem aqui em adição de vetores? Olha só. Vamos focar aqui nessa partezinha da tela, tá? Por enquanto. Essa daqui, ó. Nós temos aqui 4 vetores, A, B, C e D. Estão na mesma direção, tá? Mesma direção, já que as barrinhas estão paralelas. Mas o sentido, a gente tem aqui A, C e D no mesmo sentido e o B no sentido oposto, tá bom? O valor de R vetorial, olha só, no vetor aqui a gente tem a soma vetorial, tá? Que é a soma dos quatro vetores que a gente tem aqui. Então, o valor de R, né, trazendo aqui agora essa somatória, vai ficar o quê? A, como B ele está oposto, vamos ter menos B mais C mais D, porque A, C e D eles estão no mesmo sentido, tá bom? Já o B ele está oposto, então ele está subtraindo, tá bom? Ok, aqui a gente tem uma adição básica, né? Uma soma bem simples. Então, pode acontecer de vir assim, mas pode acontecer de vir dessa maneira também, tá? A gente tem aqui, ó, o vetor A, e aí tem AY e AX, né? Fazendo a decomposição. A gente tem aqui, ó, o vetor B, e aí fazendo a decomposição, a gente tem BY e BX. O ângulo de A é alfa e o ângulo de B, beta, tá bom? Então, lembrando lá da regra do seno, cosseno lá, né? Matemáticazinha. A gente tinha aqui seno de alfa, né? Alfa aqui é o do A. Seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o AY, dividido pelo A, que é o vetor, né? Então, cosseno de alfa igual ao cateto adjacente dividido pelo vetor A, tá bom? Isolando aqui a y, como eu falei anteriormente, o A que está dividindo vai multiplicando. A gente tem AY igual a A seno de alfa. Aqui no cosseno, a gente tem AX igual a A cosseno de alfa, tá bom? Isolando aqui o AX. A gente vai isolar o vetor y e o vetor x de cada um para poder realizar a soma, tá bom? Então, a mesma coisa aqui com o b, ó, com o beta, tá? No beta aqui, ó, seno de beta igual, né? Esse daqui deveria estar vindo só até aqui. Se eu consigo aqui. Tá, pois é. Seno de beta igual a by sobre o vetor b, tá? Porque o ângulo está aqui, então, para encontrar o by vai ser o seno de beta igual a by sobre b, o vetor b, isolando by, o vetor b que está dividindo vai multiplicando, então, by igual a b vezes o seno de beta. Cosseno de beta, né, é o cateto adjacente, que é o bx, dividido pela hipotenusa aqui, que é o vetor b, tá? Isolando bx, a gente vai ter bx igual, o b está dividindo, vai multiplicando, né, para o outro lado da igualdade, b cosseno de beta. Tranquilo. A gente fez aqui a decomposição. Agora, vamos fazer a adição desses vetores, tá? Para fazer a adição desses vetores, a gente tem aqui, ó, R de x e R de y, tá? A gente faz aqui a soma do vetor em x, a soma do vetor em y. Então, temos AX mais BX, sendo que AX é A cosseno de alfa e BX, B cosseno de beta.
Mesma coisa para o y. RY é igual a AY mais BY. Tá? O vetor A em Y é A seno de alfa. E o vetor B em Y é B seno de beta. Feito isso, a gente só precisa fazer aqui a soma, ó, através da seguinte equaçãozinha. R² igual a o vetor Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Simples assim, a gente faz a adição de vetores utilizando aqui a decomposição de vetores. Ok? Obrigado.